Hoje nós vamos conversar sobre uma temática extremamente importante, sobre a nossa habilidade de comunicação. Eu fico imaginando o quanto de problemas de comunicação existem por aí. Você consegue se lembrar de algum? Estou me lembrando de uma situação. Lembro-me que há pouco tempo atrás eu pedi a uma liderada minha que fizesse um relatório para que pudéssemos encaminhar para um dos nossos clientes. Ela elaborou o relatório e me mandou um e-mail perguntando se poderia enviar para o cliente. E eu respondi, não quero ler. E ela entendeu, não quero ler e enviou. Problemas de comunicação. O que na verdade eu gostaria de ter dito é, não, eu quero ler. Então eu imagino que ao relatar esta experiência para você, você deve ter se lembrado de alguma situação em que você queria dizer uma coisa e o seu interlocutor ouviu, interpretou e fez de uma maneira absolutamente diferente. Eu lembro de uma situação que no meu trabalho uma vez a minha chefe pediu para eu fazer uma planilha de um jeito e aí eu fiz, só que ela não tinha entendido exatamente como que era para ser apresentada essa planilha com os superiores dela. E aí acabou que ficou uma planilha totalmente errada porque as pessoas todas não se conversaram. Se ela entendeu uma coisa, me passou outra, a velha história do telefone sem fio, né? Eu combinei com um amigo também que trabalha com fotografia e a gente dividiu a câmera, né? Então eu precisava entregar essa câmera para ele, marcar um ponto de encontro. E o que aconteceu? Eu falei meio que com ele no WhatsApp, quase dormindo, assim, no outro dia ia trabalhar cedo. Só que aí no outro dia de manhã eu fui ver as respostas, ele tinha marcado um outro lugar também, ele deu uma outra opção de lugar. E na hora de se encontrar, os dois foram para pontos diferentes, em lugares diferentes da cidade. Eu mandei mensagem para minha mãe que eu precisava buscar ela no salão. Aí eu, mãe, posso ir? Ela pode, 15 minutos. Eu, tá bom, esperei os 15 e fui buscar. Ela não, eu já estava pronta há 15 minutos. Então, erro de comunicação total. Nós temos muitas maneiras de nos comunicarmos uns com os outros. Nós podemos nos comunicar por internet, por e-mail, face a face, por mensagens, WhatsApp, jornal, mural. E sabem qual é o meu entendimento? Quanto mais recursos nós temos para nos comunicar, parece que menos nós estamos interagindo uns com os outros. Quando trabalhamos numa organização, há que se compreender e saber fazer o melhor uso das ferramentas existentes. O processo de comunicação tem seus desafios e precisamos nos atentar para algumas barreiras que acontecem entre quem fala e quem está do lado de lá ouvindo. Uma primeira barreira tem a ver com o melhor recurso ou melhor canal para eu me comunicar com o outro. Será que eu estou escolhendo o melhor canal, o melhor recurso para me fazer entender? Será que eu sei fazer uso do recurso que eu escolhi para que a comunicação que eu desejo passar seja bem recebida pela pessoa que está na outra ponta? Existem barreiras que estão relacionadas ao conteúdo da minha mensagem. E isso está ligado à questão cultural, gíria, regionalismo, vocabulário. Existem pessoas que não se preocupam com isso. Por exemplo, quando nós vamos ao médico nos submeter a uma consulta, às vezes eu fico por compreender ao final se eu estou saudável ou se eu estou doente. Porque ele me fala com uma linguagem tão técnica, tão sofisticada, que eu não consigo compreender. Então, precisamos ter essa preocupação. Será que aquilo que eu quero dizer está sendo compreendido do outro lado? Será que eu estou usando a linguagem adequada? Será que eu estou me fazendo compreender? Será que eu estou observando o nível de interlocução desta pessoa comigo? Além das questões dos meios, eu preciso me atentar também para a forma como eu me comunico. O ser humano é repleto de emoção. Quem fala passa emoção e quem recebe conecta-se com esse outro também através da emoção. É difícil a gente prestar atenção em quem a gente tem antipatia. É muito difícil estarmos atentos para ouvir alguém em quem a gente não confia. Então,
Neste processo, esta variável também precisa ser considerada. Simpatia, antipatia, juízo de valor, confiança, são variáveis que podem interferir no processo de comunicação. Quando vamos iniciar uma comunicação ou um diálogo, precisamos ter em mente exatamente o que eu quero ao final dessa conversa. Que tipo de resultado eu quero obter? Quantas conversas nossas deram erradas porque nós não estruturamos previamente essa interlocução? Seja discutir a relação com a namorada, seja um comunicado com um amigo, seja um feedback no ambiente de trabalho. Se tivéssemos nos preparado passo a passo os tópicos como gostaríamos de abordar essa conversa, provavelmente ela teria acontecido de forma mais satisfatória. Vou lhe fazer algumas sugestões aqui de como você pode organizar uma conversa para que ela seja melhor sucedida. Primeiro, limite a sua conversa a 5 tópicos. 2. Divida os tópicos essenciais, prevendo formas de ligação entre eles. 3. Sintetize as conclusões de cada ponto antes de passar para o ponto seguinte. 4. Use uma conclusão que facilite a memorização das ideias essenciais. Por exemplo, imagine que você não esteja satisfeito com a atuação de um liderado seu, José, e você quer conversar com ele sobre isso. Você poderia dizer: José, quero conversar com você sobre os relatórios que estão sendo entregues em atraso. Um tópico. O segundo tópico, o impacto disso nos resultados. E o impacto disso nas equipes. E o impacto disso na sua imagem. Então, coloquei aí 4 tópicos que eu quero trabalhar com o José. Agora, eu vou te ajudar a interligar os fatos. Você diria assim: José, quando você atrasa a entrega dos relatórios, isso impacta no trabalho dos seus colegas e impacta na satisfação dos clientes que recebem o relatório que você produz. E, consequentemente, na imagem da nossa área. Agora, ajudando na memorização. José, preciso então que você cumpra o acordado para que possamos ganhar credibilidade na nossa área. Tem alguma coisa que você queira falar comigo? Posso te ajudar de alguma maneira para que esse resultado seja alcançado? Outro ponto importante é falarmos sobre a comunicação de mão única e a comunicação de mão dupla. A comunicação em mão única acontece da seguinte maneira: eu falo, o outro ouve e não tem a possibilidade de me fazer perguntas para que eu possa esclarecer se conseguir interagir e me fazer compreender. A comunicação em mão dupla permite essa interação, essa interlocução. Eu falo, o outro me pergunta, isso me permite melhorar a minha forma de interação e conseguimos, ao final, garantir que aquilo que eu pensei chegou da mesma maneira que eu queria a pessoa que está me ouvindo. Se quisermos garantir uma comunicação bem-sucedida, nós precisamos enfatizar a comunicação em mão dupla nas nossas interações. Ela parece mais caótica, mais barulhenta, porque eu falo, o outro pergunta, há esclarecimento daqui. Posso parecer que estou mais vulnerável, porque o outro me pergunta e questiona, e com isso pode me parecer que eu não estou sendo competente nessa forma de interação. Mas se quisermos ser efetivos no nosso processo de comunicação, nós precisamos privilegiar essa forma de interação. Chegamos ao fim desta aula. Para você ficar craque em comunicação, sugiro dar uma olhada nas dicas que deixei para você. Também deixei uma missão. Na verdade, umas tarefas, e peço que você compartilhe com a gente suas anotações e aprendizados nos comentários. Tá legal? Interaja conosco, isso é comunicação. Ah, e tem um quiz, que é para você checar se você entendeu tudo direitinho. Estamos só no começo dessa interessante história sobre comunicação. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre assertividade. Ser assertivo, e nada tem a ver com acerto. Nos encontramos na próxima aula.
sua carreira em evolução.